Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui eu estou novamente no orquidário, gente, para apresentar mais uma orquídea para vocês e falar da sua fenologia, seu comportamento e algumas dicas de cultivo dessa planta que é mais um híbrido magnífico, muito bonito, gente. Pois é, eu agora vou falar para vocês dessa belezinha aqui, ó. Essa aqui é a BL Brassolalia Morning Glory, atualmente classificada como Brassicatleia Morning Glory, certinho, gente? Então, vamos começar então a falar sobre esse híbrido espetacular, gente. Vamos lá? Bom, gente, então vocês podem ver aqui, diferente das outras que eu mostrei, ó, essa é uma planta daquele grupo diferenciado de flores estreladas, ó, que vocês podem ver, ó, pétalas e sépalas bem fininhas, né, parecendo uma estrela, e um labelo colorido muito bem destacado, diferente da flor que é fina. Então, esse aqui, gente, é um híbrido daquele grupo que entra a braçávula nodosa como uma das plantas que foi usada nesse cruzamento, gente. Então vocês podem ver aqui, ó, tanto que ela tem a forma típica da braçávula nodosa, com as suas pétalas e sépalas jogadas para frente e um labelão bem destacado, assim como a nodosa, com a vantagem de ter o colorido da sua outra planta que entrou, que no caso aqui, na Morning Glory, é a Lélia purpurata, a atual Cattleya purpurata, gente. Então, esse híbrido é um híbrido muito bonito, famoso, é um híbrido de fácil cultivo, de relativamente fácil cultivo e realmente uma beleza da sua flor, uma durabilidade, dá um grande número de flores por haste. Então é uma planta que vale a pena a gente ter na coleção, gente. Agora vamos ver um pouco sobre o comportamento desse híbrido, muito bonito. Vamos lá? Bom, gente, como é que essa planta se comporta ao longo do ano? Vamos lá. Nós estamos agora no início do inverno, né? Finalzinho do outono e início do inverno, vira hoje para o inverno, dia 20. E essa é uma planta, gente, que tem a tendência de florescer sempre nesse período do ano, geralmente no meio do ano. Ela floresce entre maio, junho, julho, geralmente, ou seja, final do outono, início do inverno até o meio do inverno. Então, esse é o período típico de floração dessa planta, acompanhando a floração da braçávula nodosa, que também costuma acontecer por esse período também, gente, certinho? Então, nessa época de floração dessa planta, quando ela está nesse período, também acontece dela estar com uma baixa atividade vegetativa. A gente vê aqui, ó, esse broto está em maturação final, está praticamente maduro. Não tem nenhuma brotação saindo dela, ó, não tem broto vindo. E enraizamento também não está vindo, gente, certinho. Então, também não temos enraizamento acentuado acontecendo nessa planta. Então, ela está em baixa atividade vegetativa, certinho. E essa floração dela dura mais ou menos um mês, quando bem florida, pode durar quase um mês ou até mais de um mês. E o curioso dessa planta durante o seu período de floração é que a flor vai perdendo a cor. Ela abre bem forte, como vocês podem ver aqui, ela abriu tem esses dias, uma cor muito intensa. E depois essa cor vai clareando, clareando, vai ficando rosa bem apagadinha até ela ficar quase branca. E aí ela murcha. Então ela vai clareando a sua coloração conforme a flor vai envelhecendo, gente. Certinho? E nesse período, então, baixa atividade vegetativa. Aí a gente passa o inverno todo com baixa atividade vegetativa. Pode ocorrer algum enraizamento da planta, mas é pouco presente nesse período pós-floração. Não é um enraizamento muito intensivo nesse período. Então, ela, durante o inverno, vai ter pouca atividade ou nenhuma atividade vegetativa. Apenas ela vai se mantendo. Algum crescimento de raiz pode acontecer, gente. Aí passamos o inverno, vamos entrar no período da primavera. Vamos lá para final de agosto, setembro em diante. Ela entra no seu período de brotação. Então,
começa a sair broto daqui, vai sair broto, e esses brotos vão começar a crescer. E aí vem uma coisa interessante dessa planta, gente. Essa planta, embora aqui ela tá pequena, porque essa minha aqui ela quase a perdi por podridão, mas eu consegui salvar. E hoje em dia ela já está bem recuperada, mas ainda tem poucos bulbos. Essa é uma planta que tem relativamente facilidade de entosseramento. O que é isso, André? Ela emite com certa facilidade mais de uma frente de crescimento por época de brotação. Então, não vai demorar muito, essa planta vai emitir novas frentes de crescimento. Isso acontece muito, gente, exatamente. Inclusive aqui, ó, provavelmente esse bulbo cresceu na mesma estação, tem alguma coisa aqui dentro, mas talvez ele não tenha força para florir, ou ele ainda pode vir a florescer, gente. Então, além dela emitir várias frentes de crescimento com certa facilidade, puxa isso da braçávula nodosa, e a própria purpurata também faz isso, ela, gente, pode emitir o quê? No mesmo ciclo de brotação, pode crescer um broto numa frente e pode eventualmente vir um pouco mais atrasado, depois uma outra brotação na mesma frente de crescimento, no mesmo ciclo, gente. Ou seja, ela pode brotar na primavera e no verão, e geralmente acontece. Então não é raro ela emitir dois brotos na mesma frente durante o ciclo de brotação, ou seja, primavera e verão. E é isso, gente. Então essa planta, ela brota na primavera e verão, pode emitir mais de uma frente e pode ter dois brotos na mesma frente, né? Emendando primavera e verão, cresce um na primavera e outro no verão, pode acontecer isso. Nem sempre acontece, mas em plantas mais entosseradas, isso já é mais comum de acontecer, gente. Então, outra característica dessa planta bem interessante. Aí a gente passa a primavera, verão. No verão ocorre o auge do enraizamento dessa planta. Quando entramos no verão, os brotos que saíram primeiro já estão mais desenvolvidos, mais maduros, emitindo suas espatas, que são bem pequenas nessa planta, né? Vocês podem ver aqui, ó, é uma espata pequena, não é uma espatinha grande, ó. Outra aqui, ó, vocês podem ver, ó, a espata dela é pequena, não é grande. E é isso, gente. E no verão começa o enraizamento, que geralmente é antes da floração. Então nessa planta ela tende a enraizar antes de florir, ó, já tem raiz aqui. Antes e durante a floração pode ter algum enraizamento depois da floração, mas não é muito frequente. Então o forte do enraizamento é antes da floração, gente. Ela enraiza antes da floração, mas pode enraizar depois, uma vez que essa planta tem a purpurata como uma das plantas que foi levada no cruzamento e a braçávula nodosa. Então, não é errado dizer que essa planta tem enraizamento indeterminado, gente. Isso mesmo. Podemos assim dizer que essa planta tem um enraizamento relativamente indeterminado, com o foco principal, com o auge do enraizamento durante primavera e principalmente verão, com os brotos em maturação, gente. Então, isso acontece muito nessa planta, certinho? Então, verão, voltando ao verão, essa planta está terminando de madurar seus brotos. Brotos atrasados que saíram depois podem estar crescendo também, e eles vão contribuir no enraizamento. E aí, chegando no outono, aí sim, o que tinha de brotação para vir já veio. Todos os brotos estão em maturação ou já maduros e já emitindo suas espatas, quando forem brotos aptos a florescerem, certinho? Às vezes, alguns brotos retardatários, gente, eles não florescem, não emitem espata e não florescem, porque eles vêm menor. Brotos que saem muito atrasados. E aí, o que acontece? Outono, pode acontecer duas coisas. A espata pode secar ou a espata pode continuar verde. Geralmente, a espata continua verde para florescimento, gente, mas pode eventualmente secar a espata e ela florescer assim mesmo. Então, não é raro ela florescer de espata verde, seca, porém, predomina o florescimento de espata verde, gente. Isso mesmo, espata verde é o predomínio, mas pode florescer de espata seca também. E aí, terminou o outono, ela amadureceu tudo que tinha para amadurecer, continua crescendo suas raízes. E aí, final do outono e inverno, vem a floração novamente.
E a floração da planta, vocês podem ver aqui, ó, é uma haste longa, ela dá hastes longas, que fica bem destacada, ó, vocês podem ver, ó, bem destacada da planta. Então, a sua floração fica no alto, bem destacada da planta. E a sua haste floral pode dar 2, 3, 4, 6 flores por haste. Essa aqui tem 4 flores, né? Que é um número bom para essa planta. Mas ela pode dar mais, ela pode dar até 6, 7 flores por haste floral, gente. Então, é uma planta multifloral, uma planta que floresce demais. E floresce muito mesmo, gente. Quando ela está no seu auge, ela floresce bastante. E aí, gente, o ciclo se repete. Então, esse é o comportamento dessa plantinha, gente. Certinho? Agora vamos a algumas dicas de cultivo e falar um pouco mais sobre essa plantinha. Vamos lá? Prontinho, gente. Então, vamos agora a algumas dicas e falar um pouco sobre essa planta. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, a morfologia externa dela, ou seja, o seu corpo, seu jeitão, vocês podem ver que ela tem folhas finas e compridas. É uma planta de porte mediano, muito parecido com o porte da braçávula nodosa, inclusive, com as folhas, claro, mais largas um pouquinho, puxando a purpurata, e comprida também, assim como as purpuratas que vocês podem ver aqui, ó, folhas compridas também, ó, certinho. E ela é fina, seus pseudobulbos são cilíndricos e finos, né? Assim como o da braçávula, ele não engrossa igual o da lélia. E seu porte é mediano, é menor do que da purpurata, mas é um pouco maior do que da braçávula nodosa. Mais parecido com o porte da braçávula nodosa, gente, certinho? Então aqui vocês estão vendo, ó, ela. E assim como a braçávula nodosa e a purpurata, ela tem um crescimento típico cespitoso. O que é cespitoso, gente? Crescimento em forma de cesto. É aquele crescimento em que você, numa planta bem entorcerada, é aquela planta típica de entorceramento farto. Ou seja, ela cresce com várias frentes de crescimento para todos os lados, distribuído para todos os lados, e ela cresce como uma bola, como um cesto, de forma circular, de forma radial, crescendo igual para todos os lados, quando bem desenvolvida. Então, é uma planta de farto e entorceramento, gente. Certinho. Continuando, em relação a dicas de cultivo, essa é uma planta que aprecia luminosidade bem intensa, gente, assim como a purpurata e a própria nodosa, elas apreciam luminosidade, luz bastante intensiva. Então, vocês querem ter um bom cultivo dessa planta, ela precisa de ambiente com muita luminosidade, sombrite entre em torno de 50, 60, estourando 70% quando o ambiente for muito bem iluminado, certinho? Para ela florescer bem. Então, ambiente bem iluminado, sombrite entre 50 e 70, dependendo da sua localidade, da sua instalação. Quanto mais horas de sol pegar, um pouco mais intenso tem que ser o sombrite. Quanto menos horas de sol pegar, um pouco mais fraco tem que ser o sombrite, certinho? Aqui o meu, ele está na ponta norte, ó, tá bastante luz ainda aqui, tá batendo sol filtrado aqui. Está na ponta mais clara do orquidário, porque é uma planta que aprecia muita luminosidade. Em relação à umidade e ventilação, é uma planta que precisa de ambientes bem úmidos, gosta de ambientes com umidade alta e bastante ventilação. Boa ventilação também, gente. Ela não gosta de ficar com a raiz encharcada, mas tem que estar sempre úmida e bem ventilada. Então, por causa disso, em relação a vasos e substrato, essa é uma planta que aprecia substratos que sequem um pouco mais rápido, vasos mais rasos. Pode ser plantado em vaso de plástico, como está aqui, vaso de barro, cachepô de madeira, e também vai muito bem nos tronquinhos. Fica muito bonita em cachepôs, em vasos rasos e tronquinhos de madeira. Também ela fica muito bonita, gente. Certinho. Continuando, substrato. Aqui no meu caso eu usei uma mistura de brita. Como era uma planta em recuperação, eu botei uma camadinha de esfagno só por cima, que já saiu praticamente todo. E a maior parte do substrato é brita, ou seja, secagem rápida, mas o ambiente aqui é muito úmido e com boa ventilação, então, e bastante claridade.
Então elas estão florescendo bem. Todo ano ela floresce, essa planta. Certinho. Então, substrato vocês podem usar as mais diversas misturas apropriadas para a orquídea. Lembrando que ela também fica muito bonita no estoquinho, no tronquinho. Fica uma planta linda num cachepô. E em relação à adubação, gente, rega e adubação. Em relação à rega, é igual às outras orquídeas, rega quando está seco. Em relação à adubação, adubação também segue a mesma linha para demais orquídeas. A gente vai adubar com aqueles adubos próprios para orquídeas, que sejam completos e balanceados, gente. Podemos espaçar um pouco mais no inverno e ter uma adubação mais intensa durante o período de crescimento dessa plantinha, certinho. E em relação a replantes e divisão, gente, replantes e divisão. Evitem estar dividindo esse tipo de planta, gente. Mas, se for dividir, que tenha no mínimo 3 pseudobulbos e de preferência que seja com uma frente de crescimento. Mas a grande vantagem é que essa planta tem facilidade em emitir frentes de crescimento. Então, mesmo que não tenha frente, provavelmente ela vai acordar alguma gema e vai brotar. Às vezes até mais de uma gema, gente. Então, é uma planta relativamente tranquila de dividir, embora eu não fique recomendando ficar picotando, porque enfraquece demais a planta quando a gente começa a dividi-la muito, certinho? E o período de replante? Melhor período de replante dela é primavera e verão, gente, quando ela está brotando e enraizando, principalmente quando está saindo as pontinhas novas de raízes dessa planta, gente. Certinho. Então, essas eram algumas dicas que eu tinha que passar dela. Agora vamos ficar um pouquinho mais com a beleza da flor dessa planta, ó. Vejam como ela puxa o labelo bonito da purpurato colorido, aquele amarelinho do fundo, e mantém a forma estrelada da Brassavola nodosa, ou seja, uma planta grande, gente. É isso aí. É um híbrido primário, ou seja, é um cruzamento que teve apenas uma até fugiu a palavra aqui, uma geração, ou seja, é o cruzamento simples de Lélia purpurata com Brassavola nodosa que deu a BL Morning Glory, gente. É isso aqui, híbrido primário, muito bonito, gente. E é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Se gostaram, deem joinha no vídeo e se inscrevam no canal. E agora eu vou nessa, gente. Forte abraço a todos e fui! Até a próxima em Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Agora eu fui de vez. Fui, gente. Tchau!